do Senhor Jesus, igreja. É uma honra estar com vocês aqui nessa noite tão tremenda. Está funcionando aqui. De adoração. Estou feliz de estar aqui. Deus abençoe puríssimas. É sempre uma honra poder estar com vocês. Obrigada por não se cansarem de mim. Mas vez ou outra me confiar essa oportunidade de poder adorar a Deus junto com vocês. Deus abençoe Bispo Bruno, Bispa Vanessa, amigos do meu coração, bem como toda a sua família, a sua casa. E é bom estar num lugar onde a gente vê tantos amigos, tantos intercessores, tanta gente de Deus. Gente, até minha mãe está aqui hoje. Você acredita que ela não veio comigo, não? Meu Deus, fica de pé, maravilhosa. Dá um glória a Deus aí pela vida da minha mãe, gente. Senta, mãe, senta que é para não deixar subir pro coração. Deus abençoe, tanta gente de Deus, é bom demais estar aqui. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, foi a palavra que Deus me confiou para essa noite. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 31 em diante. Glória a Deus. Livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 31 em diante. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Preste muita atenção no texto, diz assim, ó. Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e molharam no sangue, e enviaram a túnica de várias cores a seu pai, e disseram: achamos essa túnica, vê se é a túnica do teu filho ou não. E ele reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs sacos sobre os seus lombos e lamentou seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem, mas ele recusou ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer a meu filho até a sepultura. E assim chorou o seu pai. E os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Somente até aqui. Mantenha a sua Bíblia aberta sobre o seu colo. Dê a mão à pessoa que está de pé ou assentada ao seu lado. Para quem está de pé não tem como manter a Bíblia aberta sobre o colo, né? Bota ela debaixo do teu sovaco assim, ó. Mas não deixe de dar a mão a essa vizinha, a esse vizinho que está aí do seu lado. Segure a mão dessa pessoa. Não segura de qualquer maneira, meio fraco, meio frio, meio requenguela não, que isso dá nervoso. Segura de maneira firme, deixa ela perceber que está ao lado de uma mulher de Deus, de alguém que está aqui com um espírito intercessor pela vida dela. Não deixa ela sentir que está pegando a mão de uma desconhecida estranha que lhe deseja o mal, não. Não, pegue na mão dela com um espírito voluntário. Segure a mão dela, isso. Agora feche os olhos e comece a orar, pedindo ao Senhor que fale conosco, comigo, com você, com ela. Vamos concordar com todas as orações que as mulheres de Deus já têm orado por esse dia, por essa noite. Vamos liberar palavras agora que demonstram a nossa expectativa, não de ouvir voz de homens, vozes humanas, vozes dotadas de emoções almáticas. Não, não, não. Peça ao Senhor agora de todo o coração: Senhor, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Viemos aqui por causa da tua palavra. Pai, é no nome de Jesus que neste culto de adoração, neste culto bendito que o Senhor mesmo promoveu, nos dando a chance de bendizer, de glorificar e de exaltar o teu nome. E não há coisa melhor, não há lugar melhor do que estar
estarmos juntos em adoração na tua presença. Obrigada por esta noite, por cada louvor, cada hino que pudemos entoar em adoração, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigada. Recebe a nossa gratidão até aqui, tudo que já foi feito até aqui. Obrigada. Obrigada porque já choramos, já sentimos a tua presença, mas agora estamos em um momento que consideramos muito importante, Senhor, o momento de estarmos atentos para ouvir a tua voz. E há vozes de distração que ainda agora tentam na nossa mente nos roubar do lugar de obediência, do lugar de subordinação, do lugar em que queremos dar atenção verdadeira e genuína à tua voz. Por isso, clamamos ao Senhor no meio deste culto, clamamos ao Senhor agora e te pedimos: limpa a nossa mente e o nosso coração, aguça os nossos ouvidos físicos e espirituais e fala profundamente no nosso interior, porque precisamos ouvir a tua voz. A tua voz é como o som de muitas águas, a tua voz aplaca a ira, a tua voz repreende a tempestade do nosso interior, a tua voz repreende a síndrome do pensamento acelerado, a tua voz faz calar as vozes da ansiedade, da culpa e do medo. Então fala, Senhor, fala mais uma vez, fala pela tua palavra, fala no nosso íntimo, fala com virtude. Espírito Santo, nós oramos ao Senhor agora, no poder do nome de Jesus, e te pedimos: libera virtude, encha-nos de ti através da tua palavra, e aonde houver depressão, faz cessar o mal, aonde houver tristeza, faz-nos saltar de alegria. Visita o profundo, o oculto e o escondido, que a tua palavra seja uma profecia revelada pessoalmente a cada um de nós. Espírito Santo, glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Tira de mim os julgamentos da igreja, tira da igreja os julgamentos da mensageira, limpa nossa mente. Anai como ia sebiancho evai, uriacando ia somendequeiancho evacia. Glorifica o teu nome, Senhor. Traz uma unção desatadora de julgos de nós, enquanto a tua palavra estiver sendo pregada. Vai jogando por terra maldições, vai repreendendo palavras contrárias, vai envergonhando todo espírito maligno que se opõe à tua palavra, às que estão de pé, aos que estão sentados, a cada um aqui dentro ou lá fora. Envolve esta igreja numa redoma de fogo, acampa teus anjos, envia, dá ordem a anjos de acordo com a categoria da palavra e da necessidade de cada um, Pai. Enquanto eu estiver sobre o domínio da tua palavra, porque viva ela e não eu, fala ela e não eu, cumpra-se a palavra que tu disseste, quando tu disseste que no abrir da boca a palavra se manifestaria e a tua obra seria feita. Faz a tua obra quebrando coisas, faz a tua obra consertando coisas, faz a tua obra no oculto, no profundo e no escondido. Lança luz nas trevas, liberta, salva e glorifica o teu nome nesta noite, na vida de cada um de nós aqui. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Vai pondo a mão no seu coração. Em nome de Jesus nós oramos.
Agora com a mão no seu coração, diga: fala comigo, Senhor. Fala comigo. Ora macante obelevia suides. Há uma graça de Deus. Ah, Senhor, quando tu falas, ora macalaxúria andarabacandarabassúria. Nossa alma hoje vai fazer a mesma citação que os discípulos fizeram depois de Jesus acalmar aquela tempestade e aquietar aquelas ondas que açoitavam a embarcação. O texto diz que nessa ocasião Jesus levantou-se e foi para a frente do barco e ele disse: mar, aquieta. Vento, calma. Acalma-te, aquieta. E é assim que eu sinto. Enquanto estamos aqui em oração, em palavra, em louvor, um espírito voluntário para receber o que Deus quiser fazer do jeito e da forma que Ele quiser fazer. Enquanto estamos aqui assim, Deus fala para mim que as almas que entraram hoje aqui à deriva, vão sair daqui rumadas. Não é arrumadas não, é com rumo. Oh, aleluia. Oh, há uma tempestade sendo acalmada agora mesmo. Isso que você está sentindo aí não é emoção não, é o poder de Deus colocando no lugar aquilo que queria te deixar fora do eixo. Oh, há um espírito de calmaria aqui, irmãos, eu estou sentindo. Se o Espírito Santo está confirmando isso e você sente, pode reagir conforme você tiver liberdade no Espírito. Oh, só não fique calado diante da ação do Espírito Santo de Deus. Quem é do glória vai dando glória. Quem é do aleluia vai dando aleluia. Oh, aleluia! Eita glória! Quem está feliz de estar aqui nessa noite, diga: ainda bem que eu vim. Foi o Senhor quem te trouxe. Numa segunda-feira, depois de um final de semana ou uma semana intensa, estar aqui na casa de Deus, é o Senhor quem faz essas coisas. Conscientize ainda mais essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela: foi o Senhor quem te trouxe. Se dependesse da sua carne, sozinha você não viria. Vai por mim, eu sei o que eu estou te falando. Não, Camila, eu vim porque eu sou responsável. Eu vim porque eu tenho compromisso. Eu vim porque eu tenho palavra. Meu irmão, dele é o querer e o efetuar. Se fosse para qualquer outra coisa que não dissesse respeito à glória de Deus, aí talvez a sua naturalidade, seu comportamento humano seria o suficiente. Mas o apóstolo Paulo vai deixar algo muito claro e ele vai dizer assim: olha, eu sei, isto é, que na minha carne não opera bem algum. Ele sabia disso e às vezes a gente precisa lembrar disso. Não opera bem nenhum. O que isso significa? Significa que no exercício 100% humano, não somos capazes de fazermos coisas que sejam para a glória de Deus, só para a glória do eu. Só para a glória do eu. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar aqui, exatamente onde você está agora, diga comigo: lugar certo, hora certa, coisa certa. Isso, você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Quando isso acontece, irmão, é porque o Senhor coordenou tudo até esse momento. Só quem está privilegiado de verdade, levanta a mão e diga de novo: ainda bem que eu vim! Glória a Deus que Ele nos trouxe, aleluia. Veja, o texto que nós fizemos menção no capítulo 37 de Gênesis, foi a palavra que o Senhor confiou ao meu coração e Ele tem falado comigo desde ontem que essa seria a palavra para hoje. Fala-se muito de José nesse texto o tempo todo, inclusive a gente não vai ser diferente, vai falar muito dele também aqui agora. Mas é importante a gente deixar claro como é que essa história começa. A narrativa do capítulo 37,
ela é destrinchada, ela se abre a partir do versículo 2, e ela é muito clara, muito clara. Claramente o que ela se destina a fazer é dizer, ó, esta é a história de Jacó, ponto. Se você der uma olhada depois no versículo 2 do capítulo 37, você vai ver que essa é a narrativa, ó. Esta é a história, ali no caso colocou, da família de Jacó. Veja, Jacó. Então vamos lá, essa é a história de quem? Essa história de quem? Então a gente só está reproduzindo aquilo que a própria palavra de Deus já deixou claro. Tudo que vai acontecer e todo desdobramento que passa por seus filhos, incluindo José, que é aquele a quem fica mais afamado aqui, mais conhecido dentro do contexto, tem uma ligação direta com Jacó. Aí logo depois do ponto vai dizer, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas ou os rebanhos do seu pai. E aí a história começa a se deslanchar, e aí você já quase não ouve mais mencionar tanto o nome de Jacó. Você vai ver falando muito mais e trazendo toda a narrativa da vida de José. Então, você vai ver que tudo aqui diz respeito à promessa que Deus entregou para Jacó. Quem é Jacó? Eu já disse isso aqui algumas vezes, sempre falo isso, é bom lembrar que Jacó é a fivela do cinto de Deus, do testemunho de Israel. A tríade ou as gerações patriarcais em Abraão, que dão testemunho a Israel, que não por coincidência é o nome que foi trocado, o nome de Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas agora te chamarás Israel. Ele fecha o ciclo do testemunho que Israel vai carregar, que todos os judeus vão carregar, que todas as famílias benditas em Abraão, e isso inclui a gente, vão carregar para sempre. Como qualquer tese, doutorado, mestrado, você precisa de um tripé, ou seja, de no mínimo uma tríade para trazer qualquer tese. É a mesma coisa aqui. Você precisa ter esse tripé quando você fala sobre a história e o testemunho de Deus. E aí ele escolhe a geração de Abraão. E como é que isso fica arrumado? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Esse é o testemunho de Deus no meio do seu povo. Vamos lá? Deus de... E aí como é que isso se configura? Por que é assim? Deus de Abraão, Deus que entrega a promessa. Deus de Isaac, Deus que cumpre tudo aquilo que ele promete. Quem é o Deus de Jacó? Deus de Jacó é aquele que dá manutenção, garantia aquilo que já se cumpriu. Você vai ver, por exemplo, o salmista salmodiando e dizendo assim, esta é a geração, ele está falando da geração dele, geração de Davi. Ele vai dizer assim, esta é a geração, ó Deus de Israel, esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. A geração de Jacó não busca as mãos de Deus, ela só busca a face. O que isso significa? Há um significado, e o significado é que nós... Haja vista que recebemos a palavra em Abraão, vimos a fidelidade do cumprimento em Israel. Camila, mas eu não sou judia. Camila, mas eu não tenho descendência de judeu. Não precisa, porque o Senhor não disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias hebraicas da terra. Em ti serão benditas todas as famílias judaicas da terra. Não, qual foi a promessa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, onde há um núcleo familiar que acredita que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, vive o cumprimento do que o Pai disse a Abraão e do que foi nos garantido no Filho dele, Jesus Cristo. Então, se há um núcleo familiar, se há uma geração, Camila, eu não tenho ninguém, eu sou órfã de pai e de mãe, eu me sinto sem pertencimento, essa palavra é para você também. Família aqui não diz respeito à cadeia parental, família aqui diz respeito à cadeia genética. O que isso significa? Deus, quando olha para você, não vê só uma pessoa, vê uma geração através de você, seja antes ou seja depois. É por isso que quando Deus chama Abraão, mesmo ele sendo só um homem ao receber a promessa de Deus, Deus nunca lidou com ele como se fosse só uma pessoa, mas lidava com ele o tempo todo em termos de nação, mesmo quando ele não tinha ainda filho nenhum. Aí você diz assim, olha, e como é que Deus fala com ele a nível de nação? Veja, Isaac, né, foi o único filho
que ele teve por cumprimento da promessa. Ismael veio para cumprimento em Agar. Agora, contudo, ainda antes de filho, ou mesmo tendo só 1 ou 2 filhos, o tempo inteiro, Deus se relaciona com Abraão, tratando ele como nação e não apenas como pessoa. Deus vê nele o tempo todo a cadeia genética de quem ele vai se tornar, e não apenas o espelhamento pessoal de quem ele é agora. Então é disso que nós estamos falando aqui, sobre aquilo que você carrega, sobre tudo que Deus vê quando olha para o universo que é você. Você não é só uma coisa, uma cor de pele, um cabelo. Você não é só um propósito identificado por si mesmo quando você encontra, seja pregando, cantando, sendo empresária, esposa, mãe, tantos papéis, né? Não, Deus olha para você como um universo quase que infinito, carregado de propósito e de possibilidades e variáveis, para que Ele possa glorificar o nome dele a nível nacional, a nível internacional, a nível global, a nível parental, a nível mundial. Eu acho que você não está entendendo muito bem, senão você tinha dado 10 glória e uns 12 aleluia só pela tua vida. Dá uma olhada para quem está do teu lado e pergunta assim para essa pessoa: sabe do lado de quem você sentou? O que eu falo para ela, Camila? Eu digo que ela sentou do lado de quem? Não gaste tempo tentando explicar tudo, porque não vai dar para ela saber. Não vai dar para ela saber. Apenas saiba de uma coisa: não tem como ser medido, não tem como ser comparado a infinidade de possibilidades e de propósito que a sua vida carrega. Camila, e do que depende isso? Depende de um chamamento individual? Se depender de um chamamento individual, esse chamado já está sobre a sua vida, porque foi o próprio Jesus que disse: quem vê a mim vê o Pai, e quem vê o Pai vê a mim, porque eu e o Pai somos um. E quando é que ele fala isso? Quando ele está dizendo que vai subir e vai ser assunto aos céus, e ele vai encontrar-se com o seu Pai, com o seu Deus. E aí um dos discípulos dizem: mostra-nos o Pai. Ele diz: como é que vocês não verem o Pai? Como é que vocês ainda não viram Ele? Quem vê a mim vê o Pai. Quem reconhece o Pai, me reconhece. Quem recebeu o Pai, recebe a mim. E quem me recebe, recebe o Pai. Porque eu e o Pai somos. Aí Jesus vai fazer uma oração ainda antes da crucificação. E ele vai dizer assim: Pai, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde no mundo, os livre aqui, para que em meu nome, para que assim como eu e o Senhor somos um, eles também em mim contigo sejam um. Então entenda aqui, quando eu falo família, eu estou falando de uma herança genética, que uma vez que você reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, você se torna filho por adoção imediata. E junto com ele, entenda, você se torna herdeiro. Diga essa palavra é muito forte. Diga essa palavra comigo: herdeiro. Diga agora na sua sexualidade, diga herdeira. Isso, cada uma diga conforme é. Diga herdeira. Herdeira. Olhe para quem está ao seu lado e diga: você. Não fique sem graça não. A galeria, por favor, reproduza também. Diga: você está ao lado de uma herdeira. Agora, só está glorificando e aplaudindo quem já sabe o que você herdou. Quem não sabe o que você herdou, nem fede nem cheira. E daí? Né? Mas eu quero crer que por estarmos numa maioria aqui que sabe de quem são herdeiras, por isso tanta efusão, tanta alegria. Tinha gente que estava até sem sorriso na boca, colocou o sorriso na hora. Sentiu-se valorizada, não sentiu? É isso mesmo, garota, não fica sem graça não. Pare de se desculpar com as pessoas pelo modo como Deus te abençoa. Fique satisfeita, você é herdeira. Fique feliz, você é herdeira.
Faça uso do que é direito seu. Porque alguém pensa que por ser de adoção não tem direito. Mas é por ser de adoção que vem o direito. E de acordo com a cultura judaizante, o adotado ainda recebia uma porção dobrada para que ele pudesse ser compensado, haja vista que não era sanguíneo. Agora você entende, você entende, você entende. Dá uma olhada de novo para ela. Não como quem se ensoberbece, mas como quem tem a identidade clara de a quem pertence. E diga para ela: sim, herdeira. Diga sim, herdeira. Alegra ela e diga: você também, você também, você também. E a todos que o receberam, receberam com ele. Não é a oferta, não é a rebarba, não é a migalha. Receberam o direito. Levanta essa cabeça, minha filha. Você não é bastarda. Você não é pensionista de uma parcela. A propriedade é sua. O legado é seu. Herdeiro não pede. Herdeiro se apossa. Herdeiro não pede. Herdeiro se apropria. Então levante essa cabeça e comece a se comportar como quem faz parte de uma linha testemunhal, de uma linha geracional. Abra sua boca comigo e diga: linha, grite linha geracional. Eu não sei se o seu fator RH é A positivo ou negativo, mas de uma coisa eu sei: se tem sangue carmesim na sua veia, o legado de Cristo é seu. Celebre isso nessa noite. Celebre isso agora mesmo. Reaja! Não és bastarda. Não és resma. Não és resto. És filha. És herdeira. Comporte-se como tal. Viva como tal. E não fique sem graça. Por quem ainda não entendeu que o preço já foi pago. Então, quando nós dizemos Deus de Abraão, falamos de uma promessa. Uma promessa tão grande que não coube em Abraão. Por isso se estendeu geracionalmente. Começou nele, mas não termina nele. Entende? Por isso ela se desdobra até hoje sobre cada um de nós e continuará se desdobrando enquanto houver vida na terra. Porque céus e terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar, jamais. Então, cada pessoa que você vê andando na rua, cada pessoa que você senta aí ou senta-se ao seu lado, essa pessoa, ela não carrega só uma vida e um ideal egoísta, egóico, não. Talvez você pense assim: tem uma pessoa aqui sentada do meu lado. Talvez você não sabe, tem uma nação sentada do teu lado. Quem sabe não estão aqui os pastores e pastoras que serão enviados para fora. Lá na tua comunidade, quem sabe você não é a mulher que vai ganhar o bairro inteiro para Jesus. Não, eu não estou exagerando não, eu estou falando conforme a fé. Crie, por isso falei. Quem sabe você não está sentada do lado da mulher que vai ganhar o bairro inteiro para Jesus. Quem sabe você não está sentado ao lado da pessoa que vai mudar a mentalidade de uma empresa inteira, tornando ela cristocêntrica na forma do servir. Quem sabe você não está sentado aí agora do lado de uma pessoa que a família inteira virá para Jesus a partir do momento que ela levantar a mão e reconhecer que Cristo é o Senhor. Você não sabe. É sobre as muitas possibilidades que cada uma de nós aqui carrega. E com garantia, eu disse com? Vamos lá, abra a mente, eu disse com? Então você não pode duvidar do que eu estou falando aqui não. Porque o que eu estou falando para você, e é isso que eu quero que você entenda, não é sobre o que Deus vai fazer, é sobre aquilo que já está feito. Quando o Senhor entrega essa palavra a Abraão, Abraão sim, ele estava esperando Deus fazer. Mas em Abraão hoje, há uma garantia absoluta de que Deus, quando fala,
já torna aquilo feito, preparando a gente apenas para aguardar o tempo de acessarmos. Aquilo que ele vai fazer? Não. Quando a palavra dele é liberada, o haja se manifesta imediatamente. Não foi assim? No princípio, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse. Quem disse? Haja luz. E o que houve? 3 meses depois? 4 meses depois? De acordo com a leitura que a gente faz, o haja se manifestava imediatamente. E depois a palavra se confirma dizendo que a palavra de Deus nunca volta vazia. Antes ela vai e faz aquilo que lhe... Então Abraão precisou se relacionar e entender que ele precisava estar pronto para acessar essa palavra. Agora, em Isaac, quem é Isaac? Isaac não é a promessa falada. Isaac é a realidade cumprida. Em Isaac já fica nítido o testemunho que Deus está construindo nessa linha geracional, que alcança não só eles, mas a todos nós. O que fica nítido ali? Que tudo que Deus fala, Deus cumpre. Então quem é Isaac? A garantia de que nenhuma de todas as palavras que Deus diz a respeito de alguém, que na verdade são acerca dele, nenhuma delas cai em terra. Falaria e não cumpriria? Diria e não faria? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vai cumprir. Então quem é Isaac? O cumprimento. Responda aí, quem é Isaac? Agora quem é Jacó? Jacó é a nossa linha geracional. Catuca a vizinha e fala, agora é com a gente. Isso, olhe para mim. Você não faz parte da geração de Abraão em linha geracional, porque depois de Abraão veio Isaac. E também não faz parte da linha geracional de Isaac, porque depois de Isaac veio Jacó. Mas você faz parte direta da linha de Jacó, porque depois de Jacó, o cinto do testemunho de Deus, eu quero que você imagine um cinto mesmo. Numa linha geracional. Ai, fiquei com medo da saia cair agora. Gente, eu levei aquele negócio de que diminua eu muito sério, muito a sério. Para de fingir que você não reparou, que eu sei que você estava me olhando desde a hora que eu cheguei. Escute, não aplaudo isso não. Escute. É como se aqui começasse em Abraão. Para segurar a indumentária e o restante da roupa, que é Israel e tudo que vai vir e acontecer. Imagine que o blazer, a saia, a sandália, o cabelo, a cabeça, o corpo, somos nós. Os que vieram antes, os que virão depois. E este cinto, que é essa tríade geracional, patriarcal em Abraão, começa aqui e aqui ele coloca. E em Isaac, ele cumpre. E aí agora em Israel, que é Jacó, ele vai fechar. O que isso significa? Significa que se eu já estou toda arrumada e levando em consideração a maneira como o cinto era utilizado naquela época, você vai entender que o cinto era a última peça praticamente a ser posta. Depois que colocava a roupa toda, então colocava o cinto. Não como um adorno decorativo, como é a palavra? Um acessório. Não como um acessório para ficar mais bonito. Não, o cinto era usado por uma necessidade. Aquela indumentária daquela época dependia de um cinto para ficar firme no corpo. Isso se estende até a visão sacerdotal. Então, toda roupa de alguém que ia fazer alguma coisa que era relevante em algo, esta pessoa precisava estar acompanhada de um cinto. Então, só para você entender, é como se Jacó fosse a ponta que eu fecho aqui da fivela, e o restante que fecha o cinto, preste atenção. Preste muita atenção. Fechasse o restante e eu escondesse o resto. Veja, a primeira volta, não está passando por cima do cinto, só passa por cima da roupa. Sim ou não? Até eu fechar, ela vai encontrar outra ponta do cinto, sim ou não? Eu encaixo e ela fica solta. Mas quando eu termino de passar a fivela, o resto do cinto
encontra o restante que já passou antes dele. Você entendeu isso? Pronto. Agora você vai entender então o que é a geração de Jacó. Quem é a geração de Jacó? Ou o que é a geração de Jacó? Geração de Jacó não é geração que tem afã, necessidade ou dependência de ouvir promessa nenhuma. Geração de Jacó não implora por promessas. Geração de Jacó não é refém de profecias futuras. A geração de Jacó não tem preocupação. Veja, eu não estou dizendo ocupação, eu estou dizendo preocupação. A geração de Jacó não tem preocupação com o futuro, ela só tem ocupação com o presente. A geração de Jacó não vai viver nada novo. E talvez você diga, Camila, como pode isso? Você vai entender agora. Vai ser novo no sentido de que você vai viver coisas que homens, melhores até, muito melhores do que eu e você, homens dos quais o autor da carta aos Hebreus vai dizer que este mundo não era digno. Eles sim foram portadores de promessa. Eles sim vieram de uma linhagem direta, pós Abraão, pós Isaac. Agora nós somos aqueles a quem o salmista disse, nós somos a geração de Jacó, a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Israel. E aí eu uso o gancho do salmista para dizer, e para você entender por quê, que a gente não é refém de profecia, que a gente não vive em necessidade de palavra profética futurística. Por quê? Porque a geração de Jacó olha para o rosto, a geração de Jacó precisa só da presença, a geração de Jacó só almeja a companhia. Camila, mas não seria muito vulnerável ou muito não intencional não esperar das mãos de Deus nada? Não, irmão, é porque você não espera nada da mão de quem não tem mais nada para te dar. Aí talvez você está me ouvindo e ainda não pegou, está pensando assim, eu não posso servir a Deus assim não, porque Deus sabe, eu tenho um monte de coisa que eu preciso que a mão dele entre, eu tenho um monte de coisa que eu preciso que o braço dele se mova. E Deus nos trouxe hoje aqui para dizer para a gente, você não precisa do meu braço, você não precisa da minha mão. E enquanto eu prego agora, a sua alma grita de desespero, dizendo assim, preciso sim. E Deus está dizendo, não, minha filha, para você eu não reservei promessas, para você eu reservei garantias. Você lembra o que falamos aqui inicialmente? Para Abraão ele está vê para o que Deus vai fazer. Em Isaac ele vê o que Deus fez, mas em Jacó eu só acesso o que eu já tenho direito. Em Jacó eu tomo posse e eu tenho garantias. O que isso significa? Eu vou liberar uma palavra profética aqui. Se você crê, receba. Se você não crê, passe a crer, porque a sua vida depende disso. Levante a sua mão. Quando eu disser 3 e eu conto 1 agora, eu vou liberar esta palavra. 2, Senhor, aonde houver uma mão estendida aqui agora, traz sobre ela uma unção desatadora de toda mentalidade refém de direcionamentos que o Senhor já deu. Não, Senhor, aonde houver uma mão estendida aqui, traz a ela clareza de que ela não vai ouvir uma promessa, mas ela vai acessar uma promessa que o Senhor já entregou antes mesmo dele e dela nascer. 2,5. Quem acredita, põe a mão sobre a sua cabeça. Quando eu disser 3, você vai dizer ao seu cérebro, vai dizer à sua alma, já está feito. Isso não é poder da mente, isso aqui é o poder da palavra. Eu não estou trazendo uma inovação, eu só estou repetindo aquilo que Deus já disse. Quando eu disser 3, você vai se lembrar de todas as áreas que o Espírito Santo já te dotou em Cristo de capacidade para possuir, para reinar, para governar, para exercer autoridade. Bote a mão na sua cabeça, minha filha, eu ainda estou falando. Todas as áreas da sua vida que você espera que Deus ainda faça, que você espera que Deus ainda entre, coloque na tua cabeça, Ele já fez, Ele já entrou. Camila, então por que eu não estou vendo? Porque você ainda não acessou. Tu te comporta como um filho dotado que não tem direito à herança.
dizer, está feito. Eu digo 3 e você diz. Eu digo 3 e você diz. Está feito. Você é herdeiro. Você está numa linhagem que não pode revogar a palavra liberada. Camila, mas eu estou esperando Deus fazer tanta coisa. Você vai substituir esse raciocínio aqui agora, a partir de hoje, de uma vez por todas, para, em vez de dizer, eu estou esperando Deus fazer, você vai começar a dizer, eu estou me preparando para acessar. Eu não estou pregando doutrina triunfalista não, irmãos. Eu fiz toda a narrativa teológica desde Abraão a Jesus Cristo. Não é para fazer introdução, porque eu não tenho paciência e nem fui chamada para encher linguiça. Foi para te fazer entender que isso não é palavra motivacional. É legado, é verdade. Isso é um documento. Você é legítima. Essa profecia é legítima. Essa palavra sobre a sua vida é legítima. Eu vou falar de novo, eu acho que alguém ainda não entendeu. Você está debaixo de uma palavra legítima. Veja quando o cinto passa por cima do cinto, ou veja quando a dobra do cinto recai sobre as vestes de quem o amarrou. É a sobra. Nesse contexto, eu não me torno mais refém de nenhuma das coisas que a palavra de Deus já delegou a mim. Abraão pertence à Gênese, ao início. Agora, nós, que somos a geração de Jacó, pertencemos à nova Gênese, ou ao novo Gênesis. Se o capítulo 1 de Gênesis 1 está para revelar o início da criação de todas as coisas, João, capítulo de número 1, está para ser o Gênesis de todos os lavados e remidos do sangue do Cordeiro. A história deles começa lá. A nossa começa em... No princípio era o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Nele estava a vida. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Escute isso. A vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas. Não vai resplandecer. Já resplandeceu. Aonde você entra, você resplandece. Aonde você entra, você brilha. Aonde você entra, em Cristo você entra. Com Cristo você entra. Por Cristo você entra. Veja, no princípio, era o verbo. Só palavra. Mas agora em Cristo, em carne, em exercício de ministério, vemos a garantia daquilo que já nos era prometido desde o início. Mas agora nele, João vai dizer assim, olha, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não puderam derrotá-la. Não está dizendo que não tentaram. Eu gosto da versão Almeida Corrigida que diz assim, não prevaleceram contra ela. O prevaleceram eu particularmente gosto mais, porque demonstra que houve tentativa. Há tentativa de tirar a legitimidade daquilo que você carrega. Há uma tentativa contínua de trabalhar na sua mentalidade a ideia de que você não é digno, a ideia de que você não merece. Por quê? Assim como Jesus, que veio de Nazaré, cada um aqui tem uma Nazaré na sua vida. Uma Nazaré intelectual, uma área da sua vida que fica o tempo inteiro tentando te desabilitar. Você não tem o direito de receber. Você não pode ser tão agraciado assim. Você não pode receber a culpa o perdão da culpa dos seus pecados de maneira tão simples. Você não pode ser crente. Sua família não pode ter sacerdote. Você não pode virar pastor. Você não pode repreender o vício. Você não pode ter poder e autoridade sobre demônios, porque é tudo isso que você tem. Você tem poder, você tem autoridade, você é legítimo, você reina, você governa, você subordina. Mas o tempo inteiro a mente está trabalhando através de uma consciência culpada, que quer dizer para você que lá na primeira Gênesis você caiu, você perdeu, você não tem força, você não tem pureza, você não tem legitimidade. Então isso aqui revela a situação de Cristo, vindo de Nazaré, nascido de mulher, sem fama, sem glória, sem adereço, exatamente como qualquer um de nós, para mostrar que no futuro estaria assim como a qualquer um de nós. Camila, quem está sentado do meu lado? Se eu for falar o português da terra, o filho de alguém. Mas se eu falar o que eu estou pregando, está sentado do teu lado Cristo. Cristo está aí sentado do teu lado. Há Cristo aí do teu lado. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Jesus!
Não vai, se assusta aí, diga: Jesus! Aí eu pergunto para a igreja: Cristo veio ao culto? Olha como é que o glória a Deus é fraco. Porque a sua mente não foi habilitada, obviamente pelo pecado, a refutar palavras contrárias que legitimam tua geração. A parada é tão séria, irmão, que se você sabe que é legítimo, está na linha de Jacó. O texto diz que você não só é santificado, como você também santifica o que você toca. Você acha que o filho da irmã do ciclo de oração que não serve ao Senhor, viciado na boca do tráfico, no suborno, na mentira, no engano, em qualquer uma dessas coisas que o mundo promove, você acha que ele quer ser crente? Ele não quer ser crente, mas por que na maioria das vezes, em 99,9999999.3333333 dos casos, esse cara vira crente? Porque não é sobre o que ele queria, era sobre o que a mãe dele legitimava, santificava, produzia, repetia. Agora, por que tem uma margem 0,00000000000000% de vezes que não acontece? Porque na maioria das vezes esta pessoa não se comporta como alguém legítimo. Vamos falar aqui bem rasgado, que é para todo mundo entender. Você pede licença para entrar dentro da tua casa? Não. Quando vai acabar uma benção, quando você chegar em casa, você vai lá e vai entrar. Você abre a porta da tua casa, vai entrando, licença, estou entrando. Tua casa, você está doido? Quem tem que pedir licença é alguém, se não foi convidado que estiver lá dentro, sim ou não? Você vai abrir a geladeira. Opa, estou abrindo aqui a geladeira, hein? É assim? Geladeira é tua. Quer beber água, quer fazer qualquer coisa, você vai lá, levanta e abre a geladeira. Você pede licença para deitar na tua cama? Para sentar na tua cama? Claro que não, como disse a irmã ali. A cama é tua. A casa é tua. Você pede licença para beijar teu marido? Cuidado, porque se começar a pedir é porque ele já não é mais tão teu. Vigia. Não pede não, minha irmã. Tasca-lhe um beijão. Vai colocando uma língua por dentro, para ele entender que há uma conexão direta. Escute, brincadeiras à parte, retome o raciocínio. Que eu sei que agora você já viajou. Volta. Você não pede permissão para nenhuma dessas coisas por um motivo óbvio. Essas coisas são suas. Essas coisas são suas. Essas coisas são suas. Veja como quando vemos alguém que entende a legitimidade disso, veja como esta pessoa chama atenção. A irmã que já falou mais alto ali, umas 3 vezes já teve gente olhando para ela. Porque todo mundo que tem algum problema com a legitimidade própria se incomoda com quem tem identidade definida. Isso é uma realidade, mano. Isso é uma realidade. Ouça isso, ouça isso. Então você não pede licença para fazer uso dessas coisas. Vamos de novo para a gente não esquecer. Porque essas coisas são suas, minhas, isso aí. Esse filho é seu. Esse filho é seu. Meu filho vai ser educado de acordo com o meu jeito, o meu perfil. E eu, de fato, não quero que se meta, porque o moleque é meu. Não é assim? Ah, vem aqui. Aí alguém da família, não faz assim com ele. Ele vai vir aqui. Ele vai, não. Segura aí um pouquinho, entendeu? É meu. Então, por que há uma margem, um percentual de pessoas que não acessam isso? E querem culpar ou quem prega, ou a palavra profética liberada. Porque, na verdade, isso não diz respeito a você pedir a autorização. Eu vou usar, eu acho que um dos exemplos mais claros que eu tenho na Bíblia para poder trazer isso aqui. Você vai olhar para Marcos capítulo de número 5 e você vai ver a mulher do fluxo de sangue. Qual era o testemunho de Jesus naqueles dias, relatado por Lucas? Que todos aqueles a quem Jesus tocava, estes eram curados.
Quem era curado? Somente a quem? Jesus? Então qual era o testemunho daquela geração? Eu só posso ser curado se por ele eu for tocado. Por isso que no episódio que ele está indo a caminho da casa de Jairo, para tocar na filha de Jairo, porque ele vai agir conforme a fé do clamor de Jairo. E qual era o clamor de Jairo? Mestre, rogo-te, eu te imploro que tu entres em minha casa e ponha as mãos sobre a minha filha. Jairo está na mesma linha de testemunho, porque qual era a fama de Jesus naqueles dias? Era essa, que todos aqueles a quem ele tocava, estes eram curados. Então não é que ele só curava se tocasse, não. Qual era a palavra liberada desde Jacó? Garantia. Não somos geração de Abraão, não somos geração de Isaac, somos geração de... É aqui que eu estou falando. O povo já estava debaixo disso, mas como é que o povo estava? Comportando-se de uma forma geracional que não pertencia à sua época. Então, este povo vai se apegar ao testemunho popular de Jesus. E qual era o testemunho popular de Jesus? Só pode ser curado quem por ele for tocado. Por isso que quando ele vai à casa de Jairo para cumprir o clamor de Jairo e botar a mão da menina para ressuscitar, o texto diz que uma multidão apertava ele de um lado para o outro. Por que essa multidão apertava ele? Porque a multidão queria por ele ser... É por isso que o nego está apertando e não está recebendo. Está do lado dele e não está recebendo. Está colado com ele, anda junto dele, mas não recebe, você entende? Está andando junto, frequenta os cultos, a escola dominical, toma a ceia, está junto, mas ainda não entendeu a legitimidade geracional, ainda não acessou a mentalidade do pertencimento. Não é Abraão, não é Isaac, é linhagem de Jacó. Não é Deus que fala, não é Deus que cumpre, é Deus que dá acesso ao que já realizou, é Deus que traz manutenção daquilo que já foi feito. O povo aperta e não recebe, está do lado e não recebe, conversa com ele e não recebe. Entrou seco, vai sair seco. Entrou mudo, vai sair calado. Entrou endemoniado, vai sair possuído. Por quê? Porque estão aplicando uma metodologia arcaica. De um pertencimento que não lhe cabe. Geração de Jacó não olha para a mão, olha para o rosto. Geração de Jacó não é dependente de toque, é dependente de presença. Geração de Jacó não é refém de ritual. Geração de Jacó reconhece companhia. Geração de Jacó sabe quem está do lado. Geração de Jacó não anda junto por causa das mãos, anda junto por causa dos pés, anda junto por causa da cabeça, anda junto por causa da presença. Geração de Jacó não fica chateado, mas eu vou falar. Geração de Jacó não pede, geração de Jacó pega. Não, eu vou falar de novo. Quem é mais recatado vai ficar chateado, mas é o Espírito de Deus te confrontando. Ele está dizendo assim: por que que você está pedindo para usar o que é seu? Por que que você está pedindo para entrar aonde eu já te entreguei? A mulher do fluxo de sangue é um testemunho disso. Quem é ela? Ela é alguém que não pode ser tocada. Há uma enfermidade que deixa ela naquela época como uma mulher imunda. Já que eu não posso ser tocada, como é que eu vou alimentar minha fé? Não dá para alimentar minha fé, porque qual era o testemunho que alimentava a fé naqueles dias? Só pode ser curado quem por ele for. Como é que eu vou ser tocada por ele? Eu não posso ser tocada por ele, eu sou imunda. Então o que eu vou fazer? Dizia ela consigo mesmo, olha a mentalidade. Dizia ela consigo mesmo. Sabe por que ela me mostra, e ela para mim é um exemplo perfeito do que a gente está construindo aqui nessa noite? Porque olha isso. Dizia consigo mesmo: essa mulher, ela me incomoda positivamente, ela me afeta. Ela me afeta. Essa filha da mãe não faz uma campanha. Essa anêmica. Eu estou usando aqui para você entender que quando você tem mente, não importa a enfermidade que você tem no corpo. A mente vai trabalhar pelo corpo. Qual é o nome disso? Espírito.
Salomão disse isso muito antes da gente ver a manifestação disso em Cristo na terra. Ele disse assim, olha, se teu corpo estiver caído, quem pois o animará? Mas ele disse, se teu espírito estiver de pé, ele levantará todo o corpo. Isso aqui é um princípio. Anêmica, cabelo fraco, tá ruim, meu irmão. Olheira de panda, pele porosa, ressecamento, unha com fungo, tá tudo caído. Camila, mas não tem isso na Bíblia, meu irmão. 12 anos perdendo sangue sem reposição. Você acha que a B12 dessa mulher tá onde? A vitamina D dela tá onde? Nem é demônio, é puro hormônio. Acabada. Ou como disse Paulo aos Coríntios, abatida, mas não destruída. Dizia ela consigo mesmo, se liga nisso daqui. Dizia ela consigo mesmo, não falou nada com ninguém, não esperou apoio de ninguém. Geração de Jacó não espera apoio. Geração de Jacó não depende de patrocínio. Geração de Jacó só reconhece legitimidade de presença, e isso é o suficiente. Eu oro para que a igreja brasileira, a começar por mim e você, entenda que não precisamos de moda e nem de modismos. A presença de Cristo é suficiente para milagres. Dizia consigo mesmo, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Aí o texto diz que ela vai, rompe a multidão, estica a mão, toca na orla das vestes de Jesus. É interessante, porque essa parada toda que eu estou te contando é espiritual. Essa parada toda que eu estou te contando aqui é interna. Isso tudo que eu estou te falando aqui é cadeia de raciocínio, é pensamento, é campo cognitivo em ação, é córtex frontal e pré-frontal tomando decisão do lado de dentro. A mulher está perdendo o corpo, mas não perdeu a mente. E aqui do lado de dentro ela tomou uma decisão. E dadas as circunstâncias que ela vive, ela não pode pedir. Então ela precisa ter um nível de autonomia espiritual, um nível de autonomia emocional para entender, hoje eu não vou lá pedir, hoje eu vou lá pegar. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Geração de Jacó não pede, geração de Jacó toma. Quem é Jesus? Vou lhe dizer, geração de Jacó. Judá era filho de Jacó. E por que eu digo geração de Jacó? Porque o texto em Apocalipse revela que ele não pediu licença, mas tomando a chave do inferno e da morte, Cristo não pediu, ele tomou, ele tomou. É isso que você vai entender nessa noite. Geração de Jacó não pede, geração de Jacó pega aquele marido do tráfico, pega o avivamento que você clama para o Brasil, pegue o renovo, pegue a unção, pegue a cura, pegue o milagre, vai pra cima. O texto diz que ela estende. Tem poder de Deus aqui para pegar, hein? Tá aqui, tá aqui. Toma posse, toma, vou falar. Dezembro não será mês de dívida, será mês de saldo liquidado. Pega, toma posse. Tu não vai terminar 31 de dezembro para janeiro deprimido. Ele está pondo uma mesa perante ti, na presença dos teus inimigos. Pega. Entra nessa sala e pega. Entra nesse quarto e pega. Pega, meu filho, pega. Ai, eu tô sentindo a graça de Deus. Tá disponível, pega teu casamento, pega esse marido da mão de Jezabel, pega.
silêncio. Pega, pega, pega ele agora. Pega. Meu Deus. Eu quero continuar pregando, mas não estou conseguindo, porque Deus está falando para mim. Dá mais alguns segundos que ela ainda está pegando. Meu filho, som dos tambores. Som dos tambores. Som de tomada de território. Tomada de território. Tomada de território. Pega, pega, pega aquela terra. Pega aquela propriedade. Pega esse milagre. Vamos, reage. Pega, 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 pega. Pega no poder. Pega no sangue de Jesus. Pega no Urabacanderé Machai. Pega, é teu. Toma, toma, toma. Não pede licença e pega. Não agenda, pega. Não visita e pega. Pega essa visão. Pega essa unção. Pega o sobrenatural. Acessa, minha filha. Sabe quem é a geração de Jacó? A geração que não deixa a roupa cair. Senta mais um pouquinho, porque eu não posso terminar baseado na nossa expectativa. Eu tenho que entregar o rolo inteiro. Oh, sabe quem é a geração de Jacó? É a que fecha o cinto. É o nó do cinto de linho. Qual é a função do cinto naqueles dias? Você lembra, não é decorar, não é acessório. É para segurar a roupa no corpo. É para a roupa não sambar no corpo. É para a túnica não ficar enviesada no corpo. É para a indumentária ficar correta, alinhada. Geração de Jacó é a geração do cinto, ela fecha. É fechar. Então o que a gente tem que entender? O texto diz que ela foi lá, tocou, recebeu. E o texto diz assim, ó, e sentiu no corpo. Irmão, sua vida espiritual deve ser manifestada na sua vida física e material. Deve haver uma evidência. Veja, o contrário não funciona. O contrário não funciona. Mas na ordem que eu estou colocando aqui, é responsabilidade nossa fazer cumprir. Fazer cumprir o que, Camila? A coerência da vida. Minha vida física, minha vida material, meu caráter, a maneira como eu me relaciono com as pessoas, deve ter coerência com aquilo que eu recebi no meu espírito. Veja, o texto é claro, falando sobre a mulher ainda para concluir e voltar para Jacó, que essa mulher recebe e ela sente no corpo, na hora, o estancar da sua hemorragia. Ela não sentiu no espírito, o texto diz que ela sentiu no corpo.
Porque nunca a matéria vai ser mais forte do que o espírito. Porque nós estamos falando sobre haja, sobre palavra. Estamos falando sobre uma palavra que já foi entregue, não uma que vai ser liberada. Você sabe o que sustenta o céu no céu? A palavra de Deus. Porque é que as águas que estão no firmamento de cima não desabam? O texto diz que é porque elas estão debaixo de uma palavra. Então você quer dizer que a palavra de Deus sustenta o céu e não vai dar conta da nossa vida? É a palavra, irmão. Só que você tem que parar com essa ideia de achar que a palavra de Deus é sensorial. Meu irmão, a palavra de Deus é mais concreta do que o chão que você está com o pé aí, do que a cadeira que você está sentado. Esse chão aqui a gente mete uma britadeira, acaba com ele em menos de 24 horas. Mas o que Deus disse é a seu respeito. Se mantém com estabilidade, com solidez, com garantia. O texto diz que essa mulher sente na hora, é curada e ela vai embora. Rapaz, ela pega o que ela foi buscar, sem pedir. E isso não é considerado roubo. A bicha é tão braba, tão braba. Isso aqui é um elogio, carioca. Rapaz, bicha bruta. Ela é tão braba que se Jesus não chama nem obrigado, ela diria. Para pensar. Foi lá, pegou o que queria sem pedir. E não foi roubo e aí embora. Peguei e vou levar. É Jesus que para a multidão e diz: alguém me tocou. E o texto diz assim, ó. E virava-se para trás para ver a que isto fizera. Ele sabia quem tinha tocado, sim ou não? Ele sabia. Só que ele queria que ela se pronunciasse. Aí o texto diz que os discípulos falam: mestre, a multidão te toca e te aperta, te comprime. E tu perguntas: quem te tocou? Ele diz: alguém me tocou. Porque de mim saiu poder. Virtude aqui é poder. Jesus sentiu que o poder dele saiu dele e foi para outra pessoa. E você esperando o profeta botar a mão na tua cabeça. Você esperando o vaso te entregar uma profecia. Eu gosto é dela, bicha bruta. Foi lá no culto, pegou, levou. E se Jesus não fala, ei, ela ia dizer tchau. Olha isso. Geração de Jacó. Todos que estão ali ainda estão apegados a um método de Abraão. Ainda estão apegados a uma circunstância de Isaac. Me parece que essa mulher, justamente pela circunstância que ela vivia, ela entende que há métodos que estão além do que o povo determina como régua. Sabe por que eu uso ela como exemplo e eu já volto para Gênesis para a gente encerrar? Porque quando Jesus chama ela e ela volta, fui eu, Senhor, quem te tocou. Tremendo e temendo, ela diz, fui eu, Senhor, quem te tocou. A primeira palavra que sai da boca de Jesus em direção a esta mulher é filha. Sabe há quantos anos aquela mulher não frequentava um culto na sinagoga? 12 anos ou mais. Sabe há quanto tempo aquela mulher não tinha um encontro com o sacerdote? 12 anos ou mais. Sabe há quanto tempo as ofertas dela não eram aceitas, nem de libação, nem de cereais, nem sacrifício algum, porque renda ela tinha, posse ela tinha, mas acesso ela não tinha. De acordo com a lei, ela precisava ficar totalmente segregada. O texto diz que ela despendeu de tudo que ela tinha, sem alcançar resultado nenhum. Pelo contrário, indo de mal a pior. Agora, para que Jesus para uma mulher dessa, se ela já foi curada no corpo, se ela já está levando o que ela foi buscar, se ela já está curada? Aí eu tenho para mim que uma vez agora curada do corpo, quando ele olha para ela e diz filha, ela é curada de novo. Curada em áreas que o remédio não pode tratar. Curada em mentalidade que conversa com amigas não pode acessar. Curada em áreas geracionais que 10 anos de terapia não são o suficiente ainda para organizar. Quando ele diz filha, ali ela entende o senso de pertencimento. Quando ele diz filha, ali ele legitima a cura dela. O que é isso? Eu não vou ficar envergonhada de ter sido abençoada. Eu não vou ficar envergonhada de ter sido curada. Quantas mulheres estão recebendo cura hoje mesmo, mas não querem manifestar a cura? Ai, porque vai gerar inveja no da direita. Ai, porque vai gerar discordância no da esquerda. Só que o Senhor está dizendo, eu estou te chamando pelo nome, para você propagar o pertencimento
pertencimento. Eu não quero só você falando da cura, não. Eu quero que quando alguém pergunte para você, como é que você chegou aqui, que você diga: eu cheguei com pertencimento, eu cheguei com filiação. Ele diz: filha, a tua fé. Que é fé? Certeza das coisas que se não veem, prova das coisas que eu ainda estou esperando. Ela tem pertencimento. Eu vou lá. E por que eu vou tomar? Porque eu posso. Está afastada há 12 anos, mas ninguém tirou a convicção dela. Circunstância não pode ter o poder de tirar a tua convicção de filha. Camila, eu estou sem R$1 na conta. Isso não determina a sua filiação. Sua filiação não tem a ver com saldo positivo, tem a ver com convicção daquilo que você recebeu. Volta para Jacó e eu encerro. Quem é a geração de Jacó? É essa geração. E por que Jacó vai fazer uma coisa da qual eu preguei isso tudo para dizer só esta uma? Jacó vai fazer a única coisa. E eu entendo ele fazer porque ele era Jacó. Ele ainda não entendia tudo. Mas nós, nele, temos clareza nessa noite. E por isso, ele fez, mas nós não. O que, Camila? A boca de Jacó é a boca da continuidade. A boca de Jacó é a boca da manutenção. Escute. Em Jacó, não há promessas a serem cumpridas, só há garantia de que elas serão acessadas. Em Jacó, nada se fará, tudo já está feito. Jacó não é porta, Jacó é chave de acesso. Tá todo mundo entendendo isso aqui? Então ele fez uma coisa que quem entende isso aqui não pode fazer, que é o quê? Usar a boca, a vida que Deus te deu para discordar de coisas que Deus já fez. Camila, quando eu faço isso? Todas as vezes que a sua mente, que a sua boca, que a sua língua, que o seu coração contradizem, seja numa ação de ira, de tristeza ou até de alegria, algo que a boca de Deus não determinou sobre você. Todas as vezes que você está numa circunstância que é contrária, todas as vezes que você está num cenário que é contrário àquilo que a boca de Deus liberou, aquilo que Deus falou, você se torna um tipo de diabo. Contra si mesmo e contra os outros. Diabo é adversário, opositor, contrário, o oposto de Cristo, anti-Cristo. Se Cristo vai para a direita, ele vai para a esquerda. Se Cristo vai para cima, ele vai para baixo. Ele é opositor. A antiga serpente, diz Apocalipse, aquela que nunca se firmou na verdade, nem quando eu estava no céu ele prestava. Isso fala de intenção. Caiu por causa das obras. Mas a intenção dele é má desde o princípio. Todas as vezes que a língua minha, boca, intenção, coração, mente, recebeu de Deus uma palavra. Qual palavra? E eu não estou falando de palavra com endereço nem CPF não, meu irmão. Eu estou falando de palavra em escala global. Eu estou falando de palavra que eu não dependo hoje, nem você, de um profeta vir e botar a mão no meu ombro direito para dizer assim diz o Senhor. Meu irmão, nada contra, pelo contrário, a melhor coisa, é uma sensação maravilhosa ver Deus usar um profeta para descortinar um segredo no nosso coração. Deus coloque profetas divinos em seu caminho, mas veja, sua vida não pode estar pautada no que sai na boca de alguém. Deus confirma, Deus fala. Agora, se houver alguma dúvida, passe toda a palavra pela palavra e ela fará o filtro do que você está legitimado a cumprir-se. Então entenda, dentro desse contexto, eu tenho palavra sobre a minha casa,
sobre a minha família, sobre os meus relacionamentos, sobre o meu marido, sobre os meus filhos, sobre os meus negócios. Eu tenho palavra sobre o meu CNPJ, sobre o meu CPF. Eu tenho palavra sobre a minha igreja. Eu tenho palavra para o Brasil. Eu tenho palavra para a Europa. Eu tenho palavra para o continente africano. Eu tenho palavra. Os missionários têm palavra, os pastores têm palavra, a igreja tem palavra. Até quem está desapercebido lá fora pode não ter consciência da palavra, mas também está debaixo de uma palavra. A partir do momento que eu tenho consciência dessa palavra, eu não posso mais viver de forma nenhuma a discordar de nada do que ela diz, porque senão eu me torno um diabo para mim e para os outros. O que é isso? Me torno um opositor da obra. Me torno trevas que tentam combater a luz. Então veja, sou a geração de Jacó. Minha casa tem palavra. Qual é a minha função a partir de agora? Concordar com tudo que Deus disse. Como é que eu tomo posse do que Deus disse que é meu? Desconsiderando todo o cenário visual. Desconsiderando toda a circunstância contrária. É botar remédio que você bota embaixo da língua dentro da bolsa e não deixar de vir para a igreja. É você entrar num centro cirúrgico, sabendo que Deus podia arrancar esse tumor com a mão, mas entrar lá dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É invocar a palavra, é repetir a palavra, é crer na palavra, é concordar com a palavra. É estar no meio de uma guerra, ser alvejado, cair atirando, mas atirando a palavra, entregando a palavra. É estar num quarto escuro, com dias sem tomar banho. Deus está falando com você mesmo, que está no quarto, está assistindo essa mensagem agora, e você diz: como é que eu sou a geração de Jacó? Como é que eu vou dar garantias do que Deus faz, se na minha vida está tudo como está? Tem 3 dias que eu não tomo banho. Tem alguém dizendo, tem alguém constrangida assim agora, e o Senhor está dizendo, mas está aqui ouvindo a palavra. Por quê? Porque teus dias não são regidos pelo teu banho, nem pelo teu chuveiro, mas pela palavra. Céus e terra passarão, a depressão vai passar, a palavra vai estar, a tristeza vai passar, a palavra vai se manter. Aquilo que Deus disse a seu respeito não voltará vazio. Apegue-se a essa palavra, agarre-se a essa palavra, tome Rivotril crendo nessa palavra, faça terapia carregando esta palavra, cale-se em meio às afrontas, confiando nessa palavra. Se apegue a esta palavra. Céus e terra foram criados pelo poder desta palavra. Esta palavra trará a cura da sua dor. Esta palavra organizará seus pensamentos. Esta palavra vai cercar a tua casa como um muro de fogo ao seu redor. Esta palavra afugentará demônios. Esta palavra cessará batalhas espirituais. Esta palavra curará doenças incuráveis. Esta palavra vai te manter viva para contar um testemunho. Jacó, se você não está pronto para concordar com o que eu falei, é melhor fazer como Zacarias: fique mudo. Zacarias não estava pronto para o que Deus estava fazendo na casa dele. Então o anjo, com uma autorização de Deus, o emudece, perde a fala. Minha oração hoje aqui é que Deus emudeça todas as áreas da sua vida que não tem poder para concordar com o que Deus já falou. O que você está dizendo, Camila? Eu estou falando rasgado e estou falando com você. Se não é para concordar, cale a boca. Se não é para dizer amém ao que Deus disse a seu respeito, amarre-se a si mesmo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé. Eu vivo na fé. Eu vivo na fé daquele que me chamou. É melhor ficar quieta. Ei!
não está conseguindo ver esse homem lavado e remido, então não abra a boca para chamá-lo de cachaceiro. Calha a boca. Não seja um diabo dentro da sua casa. Não está tendo força para ver essa menina sair da prostituição, da lascívia, da luxúria. Então não diga que ela é uma sem vergonha. Não chame ela de palavras torpes. Você não é um diabo dentro da tua casa. Você é um servo. Você é uma serva. Quando não tiver força para concordar, cale a boca e o céu continuará trabalhando. Quando você não tiver forças para concordar, cale a boca e o céu continuará trabalhando. Agora, há um nível mais excelente, e é este que eu estou pregando. É a boca que pode bendizer, é a boca que pode concordar, é a boca que pode manifestar o sobrenatural. Em vez de olhar para o cachaceiro e dizer: olha como ele está encachaçado, olhe para ele e diga o que Deus falou. Olhe para ele e diga: olha como ele está novo, olha como ele está vestido, olha como ele prega, olha como ele canta, olha como ele ora. E você vai dizer: Camila, mas ele está bêbado. Mas você tem uma palavra. Manifeste a palavra, Jacó. Ah, gente, me dá uma tristeza. Me dá uma tristeza dos anos que Jacó sofreu. Me dá uma tristeza dos anos que ele disse que morreu. Me dá uma tristeza do seu suicídio espiritual. Me dá uma tristeza da morte agarrada à sua alma quando ainda tinha fôlego em seus pulmões. Me dá uma tristeza de alguém que tem promessa ter ficado mais de 13 anos como um zumbi. Me dá uma dor ver alguém que foi chamado como uma nação se tornar alguém que depois de Gênesis 37 quase não se ouve mais Israel, só se ouve Jacó. Quando José ainda estava em sua casa, o termo mais comumente de chamar Jacó era: e disse Israel. Pode ler o texto em casa. É muito mais: e disse Israel, e disse Israel. Mas quando ele julga que José estava despedaçado, morto, enterrado, aí você já não vê mais e disse Israel, você só vê e disse Jacó. Porque esse é o problema de você ter fio solto na promessa da sua vida, de achar que Deus cumpriu uma parte e não vai dar conta de cumprir a outra. Esse é o problema de achar que Deus te trouxe até aqui, mas daqui para frente você não dá mais conta. Esse é o problema. Por quê? Porque o fio que te trouxe até aqui é o mesmo que vai te levar até o final. Então, se uma ponta dele ficou solta, você não duvida só do que te aconteceu agora. Você começa a questionar até a sua conversão. Você começa a questionar: cara, será que eu tive um encontro com Deus mesmo? Ou isso foi uma neurose coletiva? Uma esquizofrenia plural? Porque se você questiona o que está rolando agora, você vai questionar o resto, irmã. Porque o que te trouxe aqui é o restante que não está mais em andamento. Vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Quando ele vê o filho com a túnica apacentando as ovelhas do campo, esse cenário combina com o que Deus falou. Por quê? Porque a túnica é um sinal. Vamos lá, a túnica é um? A túnica é um? E o sinal está ali, meu irmão, cheio de cores, radiante no sol, mostrando: Deus vai escolher esse aí mesmo. Deus vai fazer através da vida desse aí mesmo. É com esse meu filho aí. Eita, meu garoto. Ele diz assim: ô pai, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Que sonho é este? Que sonhaste, menino? Olha como é que ele é bom de interpretação. Acaso viríamos eu e tua mãe a nos inclinarmos perante ti em terra? E teus irmãos também? Aí o texto diz assim, ó: seu pai o repreendeu dizendo isso, mas ele guardava esse negócio no seu. Eu quero te falar uma coisa aqui. O que tem atrapalhado muitas vezes a nossa vida não é não ter legitimidade e acesso a algo que nos pertence. Não é isso. Você tem, te pertence. Mas é guardar no coração o que deveria ser profetizado na boca. Quem sabe, sou eu que estou falando isso, não é Bíblia, ok? É porque eu quero fazer você entender. Quem sabe se nesse dia, em vez de só guardar no coração, Jacó dissesse assim: ei, meu filho, Deus tem uma grande obra contigo. Eu, sua mãe e seus irmãos ainda vamos passar por aquilo que Deus vai fazer através de você. Ei, meu filho, quem sabe você não é um instrumento surpresa que Deus vai usar para honrar a nossa família. Se Jacó tivesse verbalizado isso algumas vezes,
Porque ele sabia o que Deus ia fazer, porque ele interpretava o sonho, ele guardava no coração. E por quê? Porque ele também já deitou a cabeça numa pedra e ele sabe que os anjos de Deus sobem e descem para fazer a obra de Deus. Escute, quem sabe, eu que estou falando isso aqui, vou repetir para não achar que eu estou pregando heresia. Eu que estou falando, quem sabe, se ele entendesse que muito do que Deus fala no nosso coração não deve parar no nosso coração, mas deve transbordar na nossa boca. É a própria palavra de Deus que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Não falamos as profecias que Deus nos entrega por medo disso, medo daquilo, a inveja assim, a inveja assada. Irmão, vai ver, se profetizássemos mais, quando quisessem lançar a gente na cova, iriam temer a palavra que a nossa vida carrega. Mas às vezes quem tem poder de reconhecer e de legitimar, sabe o que Deus vai fazer, vê o que Deus vai fazer, mas não fala nada e deixa a gente vulnerável para ser atacado pelos irmãos. Eu sei que no caso de José, tudo isso faz parte de um plano. Eu não estou falando isso por José, estou falando isso por Jacó. Sabe por quê? Jacó morre em vida, achando que o filho está morto, mas José está reinando e vai governar. Então veja, eu não estou falando sobre fazer para livrar José, eu estou falando sobre fazer para livrar a si mesmo, para se proteger. A gente guarda no coração, mas não guarda o coração. Camila, como é que eu guardo o coração? Comece a trazer em sua boca as coisas que Deus transbordou no seu coração. Camila, mas e se não cumprir? É por isso que você deveria estar falando, porque quando você fala, você se compromete. Você ia estar orando, ó Deus, faz mesmo, o Senhor falou, estou aqui te pedindo. O Senhor vela para cumprir sua palavra, olha aí, eu estou exposto. Mas a gente não fala. E isso é um perigo. Por que é um perigo? Porque ele não falou, só ficou botando no coração. Sentiu, imaginou, viu. Enquanto o sinal estava ali, ele creu. Só que Deus vai permitir que peguem o sinal, que era uma túnica colorida de várias cores que ele fez e entregou para o seu filho promissor. Ele vai permitir, Deus vai permitir que peguem a túnica, que rasguem a túnica. Aquela túnica que apontava para o governo, aquela túnica que apontava para o reino, aquela túnica que apontava para um futuro próspero, aquela túnica que apontava que a linha geracional não seria extinta. E pegam o sangue de cabrito e mancham a túnica. E eles não têm coragem de cumprir o plano e mandam alguém perguntar ao seu Jacó. Vai lá e pergunta para o seu Jacó, com a túnica rasgada, amassada, manchada de sangue. Vai lá no seu Jacó e pergunta para ele: reconhece, foi o que você leu comigo, se esta é ou não a túnica do teu filho? Irmãos, ele deveria apenas ter respondido o que foi perguntado. Qual foi a pergunta? Reconhece. É claro que eles dão um tom de afirmação, mas veja, o que não sai da boca de Deus é especulação. Você só deve dar tom de afirmação ao que saiu da boca de Deus. Todo o restante é especulação. Quando você estiver na curva de uma grande virada, Satanás vai tentar dissuadir cenários na sua mente. E Deus vai permitir com que os sinais que sempre funcionaram cessem. Por quê? Porque a maior prova de como Jacó vai se comportar depois de achar que a túnica era a evidência de uma morte que nunca aconteceu, mostra que estava na hora daquele sinal ir embora. Por quê? Porque o sinal vira o ídolo quando a promessa não se cumpre. E era isso que estava acontecendo com o coração de Jacó. E é isto que acontece com o nosso coração. Quando temos uma palavra, mas nos agarramos ao sinal. E o sinal se torna maior do que a garantia da promessa. Como que a gente sabe disso? Pela maneira como a gente fica perdido quando a porta fecha. Pela maneira como a gente fica desorientado quando o diagnóstico e o laudo do exame que você foi fazer dá ruim. Quando o sinal é manchado de sangue. Quando a túnica que fazia o favor de Deus transbordar em sua volta é pisada por cabrito, é arrastada em terra seca, a primeira coisa que eu e você pensamos é que Deus não está mais com a gente. E por que a gente pensa isso? Porque a verdade é que nos últimos anos não estamos adorando a Deus, estamos adorando os seus sinais. O altar do nosso devocional de manhã já não é para Deus, mas é para aquilo que Ele fez, é para os seus sinais. Gastamos mais tempo dizendo: obrigado, Senhor, pela minha casa, pela minha família, pelos meus negócios, por tudo que Tu estás entregando, do que com o olhar longevo da promessa, independente do cenário.
quando Jacó recebe essa túnica, que nada mais é do que um trabalho. E aí eu volto no verso 2. A história não é de José, porque a história de José vai se desenrolar no Egito. Mas a história de quem fica, você leu comigo, é a história de... Então não é sobre se gabar para os outros, é sobre proteger a sua vida quando o tempo dos sinais acabarem. Deus não me entregou e agora eu não prego. Agora eu estou entregando a palavra profética que Deus me entregou para este tempo. Na sua vida, na minha, quem sabe até para a nossa nação. Jesus fez coisas maravilhosas. E no auge do seu ministério, quem ainda não cria nele, pedia um sinal. E ele disse: sinal nenhum mais vocês verão, a não ser o último. E ele usa Jonas como exemplo. Como é que alguém pede um sinal para aquele que acabou de multiplicar pães e peixes? Como é que alguém pede um sinal para a mulher que outrora, possuída por espíritos imundos, agora é uma das discípulas mais evangelistas da concentração e da cúpula ministerial dele? Como é que alguém pede um sinal depois de saber que água foi transformada em vinho? Como é que alguém pede um sinal depois que 10 cidades são afetadas pelo evangelho e pela graça remidora? Como é que alguém pede um sinal para aquele a quem os demônios se colocam debaixo dos seus pés, dizendo: já vieste nos atormentar? Como é que... Mas quem estava pedindo sinais? Quem não estava onde ele estava trabalhando, quem não contava o testemunho que ele carregava. Olhe para cá. Pare de pedir sinal das mãos. Peça para estar nos ambientes em que ele está. E você vai ver que não precisa de mais sinais. E agora eu quero trazer clareza sobre um tempo da sua vida que Deus me mandou falar isso aqui. Você pensa que Deus já não é mais com você como foi um dia, porque antigamente as profecias eram múltiplas, as confirmações quase que diárias. Deus falava com você por sonho, como quem maratona uma série. Os meses eram desenhados por revelações que Deus te entregava. Mas agora mesmo no auge da tua maturidade espiritual, orando, jejuando, consagrando, estão escassas as visões, as revelações. E não é porque Deus não está falando, mas é porque o como muda. Os sinais são para aquela época. E agora? Agora não há mais sinais. E por que não? Porque quando é tempo de Deus falar o que vai fazer, Ele fala. Mas quando é tempo de cumprir, a primeira coisa que Deus faz é se calar. Mano, você vira o rosto para a parede, pede a Deus resposta, ora com lágrimas. Passa uma semana, 2, 3 e a testificação não vem. Você lia um texto e a palavra de Deus te acertava como uma flecha que perfura o alvo no meio. Hoje você lê um capítulo, 2, 3, entende, monta até um sermão, mas falta algo. Parece que Deus tirou o molho, parece que Deus tirou o recheio, parece que o café está sem açúcar. E você diz: Camila, tem alguma coisa errada comigo? Tem. Está na hora de você perceber que não foi sinal que te trouxe até aqui. Está na hora de você entender que o que as mãos de Deus fazem, elas continuam fazendo, mesmo quando você não as está enxergando. Jacó vai abrir a boca e vai fazer tudo que você e eu não podemos fazer. Quando mostram a túnica, ele deveria ter dito: é do meu filho. O que houve com ele? Olhe para mim. Todas as vezes que Satanás quiser destruir o cenário do cumprimento da sua promessa, fazendo perguntas que você não tem resposta, não dê a ele respostas, devolva com outras perguntas. Olhe para cá. Gente inteligente, quando é constrangido diante de uma pergunta, não entrega uma resposta, entrega outra pergunta. Eu queria estar naquela hora do lado de Jacó para dizer para ele: fala que é do teu filho e pergunta onde está o teu filho. Porque era no mínimo o que ele deveria ter feito. É do meu filho, vocês viram ele? É do meu filho, cadê ele? É do meu filho, porque ele não está aqui. Mas não, olha o cenário, olha a alma, olha a pressão do inimigo. Abra a sua mente agora e veja o descortinar das trevas, porque o que ocorreu a Jacó é o que o inimigo quer fazer conosco todo dia. Quer colocar cenários visuais diante de nós, porque ele não pode nos sentenciar. Então ele quer que nós abramos
a nossa boca e sentenciemos uma promessa de Deus. Ele vai abrir a boca e vai dizer: é do meu filho José. Certamente, certamente, que raio de certamente é esse, Jacó? Pergunta para o teu vizinho aí: cadê o corpo? Pergunta para ela: cadê o corpo? Se não tem corpo, não tem certamente. Cadê a perna? Não, porque se despedaçou, me mostra o braço longe do corpo. Despedaçou? Me mostra a perna fora da bacia. Me mostra. Despedaçou? Me mostra a cabeça fora do pescoço. Não tem certamente. Olha aqui para mim. Não deixe sua imaginação trabalhar onde Deus te entregou uma palavra. Eu vou falar de novo. Não deixe sua imaginação trabalhar aonde Deus te deu uma palavra. Se não for para imaginar algo que combina com o que Deus falou, não imagine. Cesse esses pensamentos intrusivos e infernais agora mesmo. Quem tem poder para repreender debaixo desta palavra, diga: saia em nome de Jesus. Diga: saia em nome de Jesus. Pensamento intrusivo de que vai morrer, de que não vai chegar no final do ano, de que isso e aquilo vai acabar, de que o mundo todo vai ser... Camila, mas é o que está acontecendo. Olha para a internet. Nos últimos dias é guerra, é rumor de guerra, é peste, é mortandade. É por isso que você está doido. Mas eu estou debaixo de uma palavra. Nos últimos dias, sabe o que vai ter também? E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão. Ele não diz morrerão, ele diz profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, expectativas renovadas. Haverá visões, avivamento, avivamento. Antes do arrebatamento, um grande avivamento. Mas você só quer botar a tua imaginação para o mal? Você só quer botar a tua imaginação para a angústia? Você só quer andar nessa terra de olho aberto? É o dia inteiro de olho aberto. Olha a Covid. Olha, tá vindo outro aí. Olha a capa da The Economy de 2026. Olha, ixi, olha lá, pra mar, virou previsão. Meu irmão, troca a página, vai ver o horóscopo, porque vai dar no mesmo. Eu não estou dizendo que o que há ali não há uma mensagem comunicada. Eu não estou dizendo para você que eu não acredito na teoria da conspiração. Eu acredito tanto que eu acredito de fato numa elite global. Mas não acredito porque o mundo diz, ou porque alguém que faz o estudo dos tempos e das estações tirou 1 minuto de vídeo no Rios para poder falar. Eu acredito porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí quem não entende que é da geração de Jacó diz assim: vós vencereis. Aonde que está na Bíblia? Não está escrito. Jesus disse: eu venci o mundo. Aí alguém pensa: quem venceu foi ele. Não, não. Ele deixou a mensagem para mim e para você dizendo: não tem mais nada para tu vencer. Não, você não entendeu. Vai lá e só governa, só triunfa. O mundo diz caos, a gente diz Cristo. O mundo diz morte, a gente diz Ele é o pão da vida. O mundo diz vai faltar água, a igreja diz vinde, comprai sem dinheiro pão, vinho, águas que jorram do seu interior. Jesus, a água viva, as portas vão fechar. Aí a gente diz, Ele disse: eu sou a porta, e Ele também está à porta e bate. Aquele que abrir, aquele que o receber, Ele vai cear a janta, Ele vai fazer. Ei, é o oposto. Sabe como você vai reagir? Tudo depende de como você guardou a palavra que Ele deu para você. Vai pelo visual? Te prepara para aumentar a dose do Rivotril e do Vivência. Vai pelo visual? Coloca mais 3 sessões de terapia na semana, que já tem 2. Faz de segunda a sexta. Porque 3 dias só não vai dar conta não. É para ir pelo que é visual? Vai pelo sedativo. É para ir pelo visual? Se muda do Brasil agora. Vai para o culto, compra a primeira passagem de Guarulhos que você encontrar para fora.
sabendo que quando chegar lá vai ter que comprar para outro lugar também. E assim sucessivamente. Entenda. O cenário é para fazer você acreditar que aonde não há sinal, não há mais palavra. Ei, tua vida, teu ministério, tua casa e tua família não estão baseados numa túnica, num carro, num nome, em nada que possa ser rasgado, tingido, manchado. Ei, olha para cá com carinho. Deus me manda dizer o que já partiu. Eu não estou lá. Aquelas coisas que você sentia, aquele lugar que você visitava, o ritual que você estabeleceu para Deus falar com você. Camila, por que eu vou lá e não sinto mais? E Deus está dizendo, porque eu não estou mais lá. Eu não sou um monumento, eu sou um movimento. Eu não estou lá. Deixa a túnica para lá. Passou. Olhe para mim, diga comigo, passou. Eu vou perguntar, e a túnica? E você vai responder isso aí. E a túnica? Passou. E a túnica? Passou. E aquele sinal poderoso? Passou. E aquele negócio que quando você via te fazia lembrar de tudo que Deus falou? Aquele é o sinal, mano, passou. Passou. Deus está chamando a gente para o novo. Passou. Há alguém que queira guardar o santo sudário. Mas Jesus diz, isso aí passou. Há alguém que queira montar sermões e sermões em cima do lenço e do lençol. Mas o próprio Jesus diz, há quem ainda queira morar na sepultura. Mas ele não morou lá, ele só passou. Mas eu não quero você triste, como Jacó pensando, se passou é porque acabou. Não, se passou é porque agora vem uma página nova. Se passou é porque agora você vai viver o cumprimento do que antes você já se acomodava só em ouvir falar. Ei, Deus está dizendo, se já era bom com você me ouvindo, imagina com você vendo eu tornar concreto e abstrato tudo que eu te falei. Jacó terminou triste e arrasado nos dias em que não viu José. E triste e arrasado, entrou em depressão profunda e recusou o consolo. E está certo. Não aceite consolo paliativo de coisas que só Deus pode fazer. Não deixe as pessoas esquecerem do que você acha que perdeu. Não deixe ninguém te consolar de algo que você espera que só Deus pode fazer. Ele recusou o consolo, mas viveu uma vida desgraçada. Já não chamam mais ele pelo nome da promessa, só chamam ele pelo primeiro nome. Mas um dia, José já sendo governador, a promessa indo de vento em polpa, se revela a seus irmãos, manda buscar seu pai. E ele diz assim, meu pai não vai acreditar quando vocês falarem. Então, tá aqui, ó, vaso de prata, vaso de ouro, mudas de veste, leite, trigo. Tudo o que faltava na terra foi parar na porta da casa de Jacó. A fome assolou o mundo. Olhe para cá, igreja. A fome assolou e assolará mais uma vez. Mas tudo que não tinha no mundo foi parar de atacado, de fardo e fardo, na porta da casa do seu Jacó. Seu poder de uma promessa. Leve isso aqui, porque senão vocês vão falar e meu pai não vai acreditar. Aí, eu considero uma das cenas mais lindas do Antigo Testamento. Chegam para Jacó e dizem assim, pai, olha os vacilões falando com ele, pai, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. A Bíblia diz que o coração dele estava desmaiado e continuou. Ele não se moveu por não crer no que os filhos falavam. Aí os filhos dizem assim, pai, vem aqui fora da tenda e veja o que ele mandou. Só o sobrenatural podia mandar provisão, riqueza e prosperidade em dias de fome.
Quando Jacó se levanta e vai para fora da tenda, Gênesis 45. Quando ele se levanta e vai para fora da tenda e ele olha e vê que tudo que faltava no mundo sobrava na casa dele. Eu vou repetir isso, porque eu quero que você pegue isso para a sua vida e para a sua casa, porque você vai precisar, aguarde os dias que eu estou lhe falando. Tudo que faltava no mundo sobrava na porta da casa dele. Eu vou repetir. Tudo que faltava no mundo sobrava na casa dele. Quando ele olha e vê 2 carros, quando ele olha e vê ouro onde há pobreza, prata onde não há mais excelência, leite onde não tem mais gado, quando ele olha e vê semente aonde a terra não dá mais o seu fruto, ele vai dar um grito e ele grita assim: basta, eu irei e verei meu filho José antes que eu morra. Oh! Diga comigo: basta! Faça isso com ênfase. Diga: basta! Mano, ele deu um basta. Camille, funcionou? Funcionou. Por que funcionou? Porque o que a boca de Jacó fala, Deus sustenta. Quando ele disse, foi despedaçado, como é que ele viveu? Como se ele já tivesse morto, porque ele disse, com choro hei de descer à sepultura. Ele não morreu na carne, mas morreu no espírito. Como é que ele viveu aqueles anos? Como se ele estivesse? Mas agora ele disse, basta. Aí você diz, Camila, quem morreu não levanta. Depende. Deus vai sustentar o que sair da sua boca. É morte? Que morra. É vida? Que viva. Quando ele disse, com choro hei de descer à sepultura, sabe o que ele fez? Chorou todos os dias. Quando ele disse, com choro hei de descer à sepultura, sabe o que ele fez? Viveu como se já estivesse. Mas quando ele disse, basta, aí em casa você lê, o texto já não diz e disse Jacó. Quem é que sugere como o texto diz? E disse Israel. Eu tenho uma linhagem, eu tenho uma legitimidade, eu tenho uma palavra. Levante a mão e diga, eu tenho uma palavra, eu tenho uma geração. Agora, em se tratando do sangue, levante essa mesma mão e diga, eu tenho sangue. Diga, eu tenho sangue. Eu tenho sangue. Fala assim, ó, o filho. Diga, o filho do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó me deu uma linhagem. Eu tenho sangue, eu tenho linhagem, eu tenho pertencimento, eu tenho promessa. Basta, basta depressão, basta tristeza, basta aflição. Chega! Se levantou, foi-se embora com a família inteira. Ele levou todo mundo, mais de 70 cabeças. Quantas? Mais de 70 cabeças. Bora! Olha como é que o cara velho, mas com a mentalidade no lugar, bota a casa toda na direção certa. Povos, tribos, nações, tudo vivendo como se fosse uma resma, uma cambada de coisa. Quando ele diz basta, todo mundo encontra o caminho. Quando ele diz basta, vambora, todo mundo faz a mudança. Olha pra cá. Não importa como está o cenário, para que canto está cada tribo, vai acontecer o que a tua boca profetizar. Deus vai dar sustentação ao que em fé você liberar. Aonde há concordância, a manifestação do poder de Deus. Aonde há concordância, a manifestação do poder de Deus. Se Deus falou e você concorda, Ele se manifesta. Deus fala com você, você liga na terra, Ele liga no céu. Abra a boca, seu Jacó. Geral, é criança remelenta vindo, é tia mancando, é filho doente que vai ser tratado no caminho, é gente pobre que vai ficar rico no caminho, é rico que vai ficar pobre no caminho. Meu irmão, vai acontecer o que tiver que acontecer, mas geral
no caminho. Aonde você está indo, Jacó? Estou indo encontrar minha promessa. Estou indo encontrar meu milagre. Eu estou indo de encontro ao que ele me falou. Mas você não estava morto. O que eu falo quando eu estou triste não se escreve. Mas o que eu falo quando Deus me enche é isto que vale. Basta! Há um basta! Há um basta! Há um basta nesta noite aqui. Ele diz: abre a tua boca e eu encherei. Eu vou encerrar ciclos que não vão para 2027. Prega para alguém aí e diga: esse ano. Não, você está ficando cansado, eu vou te animar. Levanta a mão direita, o mais alto que você puder, vamos. Galeria, fica de pé num salto de glória, vamos, vamos, vamos. Coloca a esquerda na mesma altura, vem comigo. Quando eu disser 3, você vai baixar essas duas mãos santas no ombro do vizinho ou da vizinha aí do seu lado. Quando eu disser 3, tu vai sacudir ele, vai sacudir ela e vai dizer para ele: chega. Bora. Essas duas palavras, Camila, bem no populacho, bem no coloquial. Chega. Bora. É aonde houver uma mão estendida, Senhor, traz sobre ela um óleo da palavra que despedaça todo o jugo. Aonde ela tocar, sacode toda a cadeia, toda a ferrugem, tudo aquilo que estava atrapalhando essa pessoa de desfrutar de um sentimento de realização na tua palavra. Eu oro agora, em nome de Jesus. 2, quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro dele ou dela e vai dizer: chega, vambora. É 1, é 2, é 3. Sacode ele aí, diga, chega, chega, bora.